haja algum problema, ou seja, como disse o Marcelo Cosme, se houver algum problema, alguma ação, alguma fase da Polícia Federal de busca e apreensão ou de prisão temporária, neste caso de prisão temporária, ele teria esse argumento de dizer que ele não mais responde ao foro de Curitiba e sim ao foro do Supremo Tribunal Federal. Agora, a questão que está colocada neste momento é a seguinte: o foro privilegiado, ele existe a partir do momento da publicação no Diário Oficial da União desta nomeação. Então, nós não sabemos agora se a publicação do Diário Oficial extra, que estava prometido para hoje, essa publicação extra está prometida para hoje, já foi feita ou não, e qual vai ser o encaminhamento, porque mais cedo o próprio Marcelo Cosme apurou lá em Curitiba e nos informou que o juiz Sérgio Moro estava dando a ordem para os investigadores da 24ª Operação Lava Jato para que eles encerrassem, colocassem um ponto final nas investigações, caso, no momento em que fosse oficializada a nomeação do ex-presidente Lula. Então, os investigadores já estavam preparando caixas de documentos para remeter para cá, para o Supremo Tribunal, para a Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal. Então, agora, esta é uma notícia realmente bombástica e vamos ver como vai ser a reação do governo e do próprio ex-presidente Lula, porque é um grampo com autorização judicial. Cristiana, sim. Desculpa, eu vou te interromper porque nós vamos mostrar agora, exibir aqui na Globo News, em primeira mão, o áudio dessa gravação que o Marcelo Cosme mostrou, a transcrição. Agora nós vamos entrar, você vai ouvir exatamente esse diálogo que o Marcelo Cosme acabou de mostrar. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Bom, então você acaba de ouvir o áudio gravado desse telefonema que foi trocado, que foi gravado pela Polícia Federal. Vamos ouvir mais uma vez, é um telefonema gravado pela Polícia Federal hoje pela manhã. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Repetindo, então, um diálogo entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do papel com o termo de posse. Gravação essa feita pela Polícia Federal, que acaba de ser divulgada porque o juiz Sérgio Moro acaba de derrubar o sigilo da Operação Lava Jato. Bom, Cristiana, é o que você diz, são informações surpreendentes que não param de surgir e que colocam numa situação constrangedora, é o mínimo que a gente pode dizer, toda essa decisão aí tomada de transformar o ex-presidente Lula em ministro-chefe da Casa Civil. Olha, Leilane, me ocorre aqui nesse instante que essa pergunta sobre o interesse em dar prerrogativa de foro ao ex-presidente, se não era um problema, uma questão para a presidente Dilma Rousseff. Na entrevista, que a gente vai falar dela daqui a pouco, que a presidente disse que não, que isso era coisa da oposição, que a oposição que estava... Ela fez até um questionamento dizendo, então a oposição acha que a Suprema Corte Brasileira não teria as condições de investigar, punir ou absolver. Quer dizer, ela transformou isso num ataque à oposição, quando ela agora mostra que
a nomeação, teve sim o interesse de se prevenir contra uma ação da Polícia Federal que pudesse prender o ex-presidente Lula. Exatamente. E o que está em questão não é a capacidade do Supremo, que todo mundo reconhece e admira, é o tempo de ação, que no Supremo é diferente do tempo de ação da Lava Jato. Cristiana, eu preciso te interromper um pouquinho, já volto a falar com você, porque é claro que a oposição não ia deixar barato essa nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. A oposição convocou um protesto em frente ao Palácio do Planalto e quem está acompanhando lá no Congresso é o Murilo Salviano. Murilo, boa noite para você. Bom, foi convocado o protesto, já tem muita gente aí? Oi, Leilane, boa noite. Pois é, a oposição convocou esse protesto, mas antes da oposição chegar aqui, já tinham algumas pessoas manifestando. Eles vieram aos poucos, depois que o ex-presidente Lula foi anunciado como ministro-chefe da Casa Civil. Eles começaram a chegar por volta das 5 horas da tarde. Os parlamentares da oposição vieram aqui, eram do PPS, Democratas, PSDB, inclusive alguns do PMDB, né, que estão aí, fazem parte aí, uma parte deles fazem parte aí da base da presidente Dilma Rousseff, vieram também protestar, mas foram barrados na portaria em frente ao Palácio do Planalto. Os manifestantes foram chegando aos poucos. Agora o Walter Rocha vai mostrar para vocês. São 1.000 pessoas de acordo com a Polícia Militar. 1.000 manifestantes estão aqui nos pés do Palácio do Planalto, onde está a presidente Dilma Rousseff, protestando contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Eles pedem também o impeachment da presidente Dilma Rousseff e algumas faixas também declaram apoio às investigações da Operação Lava Jato e ao juiz federal Sérgio Moro. Então esses manifestantes continuam chegando aqui, os números, de acordo com a Polícia Militar, estão aumentando. Até alguns minutos atrás, o último cálculo da Polícia Militar eram de 300 pessoas, agora são 1.000 manifestantes, de acordo com a PM, e também a Guarda Presidencial, ou seja, a Guarda aqui que faz parte do Exército, eles estão circundando o Palácio do Planalto para garantir a segurança do prédio e também das pessoas que estão aqui dentro. Depois do cercado, tem a Polícia Militar, tem também alguns carros do Corpo de Bombeiro fazendo aí a segurança das pessoas, tentando acalmar também os manifestantes para evitar que eles tentem invadir o Palácio do Planalto. Então, do lado de fora do cercado que foi colocado em frente ao Palácio do Planalto, tem a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, tem também aqui dentro do Palácio do Planalto a Guarda Presidencial, eles fazem parte do Exército, fazendo então a... de perder do Murilo, mas você tem aí as imagens aéreas dessa mesma região. Você vê agora a imagem de cima, imagens do Globocop, mostrando essa manifestação que foi convocada pela oposição no Congresso, reunindo, segundo a Polícia Militar de Brasília, mais de 1.000 pessoas em frente ao Palácio do Planalto. Acho que a gente recuperou o áudio do Murilo. Murilo, pode continuar, por favor? Gente, eu vejo o Murilo, mas não ouço. Só eu que não ouço ou ninguém está ouvindo? Murilo, só um instante. Você me escuta agora, Leilane? Agora sim, Murilo. Pois não, pode seguir. Enfim, explicando para vocês, a gente está aqui nos pés do Palácio do Planalto, bem aqui na marquise do Palácio do Planalto, e a Guarda Presidencial está fazendo a segurança aqui para evitar que os manifestantes entrem ou tentem invadir o Palácio do Planalto, onde está a presidente Dilma Rousseff neste momento. Este áudio que o Marcelo Cosme trouxe para a gente aí, em parceria com o repórter Vladimir Neto, da TV Globo, complica, como mostrou a comentarista Cristiana Lobo, a situação da presidente Dilma Rousseff e, de acordo com os cálculos da Polícia Militar, são 1.000 manifestantes neste momento, agora em frente ao Palácio do Planalto, pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles também gritam palavras de ordem contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil e muitas faixas aqui também demonstram apoio às investigações da Operação Lava Jato e ao juiz federal Sérgio Moro. Os cálculos da Polícia Federal, há alguns minutos atrás, eram de 300 pessoas. Essas pessoas foram chegando aos poucos aqui em frente ao Palácio do Planalto. Eu acompanhei
acompanhei a chegada desses manifestantes. Era um pouco mais aí de 50 pessoas por volta das 5 horas da tarde e esse número foi crescendo até a gente chegar agora, 18 horas e 47 da noite, 1.000 manifestantes, de acordo com a Polícia Militar. E neste momento, os manifestantes gritam renuncia. Eles gritam então a presidente Dilma Rousseff pedindo então o impeachment dela, pedindo que ela renuncie ao cargo da presidência da República. A gente acaba de ter informação também de que a presidente Dilma Rousseff deixou o Palácio do Planalto. Ela já deixou o Palácio do Planalto. Leilane. Murilo, e só lembrando também, como você acaba de informar que a presidente saiu do Palácio do Planalto, e eu vou lembrar aqui que o ex-presidente Lula não está em Brasília. O ex-presidente Lula está em São Paulo, né? Ele já saiu de Brasília, voltou para São Paulo e ainda não se manifestou, ainda não fez nenhum pronunciamento depois que a presidente Dilma confirmou que ele vai ser, de fato, nomeado e empossado ministro-chefe da Casa Civil. Pois não, Murilo, quais são as outras informações que você tem? Então, Leilane, como você falou, alguns parlamentares da oposição, como por exemplo democratas, PPS, alguns do PMDB, PSDB, participaram aqui desse protesto no início durante a tarde, no início da manifestação, por volta das 5 horas, mas eles já vieram deixar uma faixa, né, alguns recados para a presidente Dilma Rousseff, não puderam entrar aqui no Palácio do Planalto, eles foram barrados na portaria, inclusive alguns profissionais de imprensa, como eu também, fomos barrados ali na portaria, não pudemos entrar por questões de segurança. Essa foi a mensagem deixada ali pela Guarda Presidencial. A gente não pôde entrar por questão de segurança. E eles não puderam também entrar, deixaram então a faixa aqui no Palácio do Planalto e voltaram ao Congresso Nacional. São 1.000 manifestantes aqui em frente ao Palácio do Planalto. E Leilane, quando eu estava voltando aqui para o Palácio do Planalto, alguns outros parlamentares, depois que a manifestação cresceu bastante aqui em frente ao Planalto, alguns outros parlamentares tentaram vir para cá, né, na manifestação e foram expulsos pelos manifestantes. Então, a gente vê então que, embora essa manifestação tenha começado, tenha ganhado força aí com parlamentares de oposição, neste momento, alguns parlamentares que tentaram entrar aqui na manifestação acabaram sendo expulsos pelos manifestantes, que pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles estavam agora há pouco também gritando, pedindo renúncia da presidente Dilma e também eles estão aglomerando, eles estão chegando aqui em frente ao Palácio do Planalto depois que a presidente Dilma deu aquela coletiva de imprensa explicando os motivos do ex-presidente Lula estar no cargo aí, estar na chefia da Casa Civil. A gente segue acompanhando todo esse movimento. Eu acompanhei desde o início, aqui quando eram poucos manifestantes, e agora o número aumentou de acordo com a Polícia Militar. 1.000 manifestantes pedindo impeachment da presidente Dilma Rousseff e declarando apoio às investigações da Operação Lava Jato. Leilane, a gente está aqui nos pés, na marquise do Palácio do Planalto. O Walter Rocha vai mostrar para vocês, olha só, a gente está bem aqui, cercado, tem a Guarda Presidencial cercando o Palácio do Planalto para evitar que as pessoas entrem ou tentem invadir aqui o Palácio. A Polícia Militar também está ali do lado de fora com oficiais do Corpo de Bombeiros para manter a segurança dessa manifestação. E atenção, a gente acaba de receber um novo balanço aqui da Polícia Militar. São 1.500 manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. Por volta das 5 horas da tarde, eram um pouco mais de 50 manifestantes e agora, 18 horas e 50 minutos, 1.500 manifestantes de acordo com a Polícia Militar. Como você vê, Leilane, como a gente vem acompanhando aqui na Globo News, o número de manifestantes vem aumentando aqui no Palácio do Planalto. Sem dúvida nenhuma, Murilo, e é possível a gente que está acompanhando desde o momento em que eu comecei a falar com você, é possível, a gente consegue ver que realmente já aumentou desde o início do jornal até agora. E a postura deles é coerente com as manifestações do último domingo, dia 13, de não permitir que nenhum parlamentar, qualquer que seja o partido, se aproprie dessas manifestações. Bom, eu vou voltar a falar com o Marcelo Cosme, lembrando que o Marcelo Cosme trouxe a transcrição da conversa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. O Marcelo está em Curitiba, acompanhando aí a suspensão do sigilo da Lava Jato. Marcelo, mais alguma novidade?
Temos sim. Na entrada anterior, eu falei que a Polícia Federal também tinha interceptado e a Justiça liberou. Vamos deixar isso bem claro, essa liberação foi feita pela Justiça, porque o juiz Sérgio Moro tirou o sigilo. Um outro diálogo gravado no dia 4 de março, horas depois, instantes depois que o ex-presidente Lula deixou o aeroporto de Congonhas, onde teve a condição coercitiva. Primeiramente, ele conversa com a presidente Dilma Rousseff, depois quem pega o telefone é Jacques Wagner. E Lula fala o seguinte, de acordo com a transcrição para Jacques Wagner. Mas viu, querido, ela está falando dessa reunião. Ô Wagner, eu queria que você visse agora falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber, que está na mão dela para decidir. Se homem que não tem 3 pontinhos, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fazem. O que a Polícia Federal, os investigadores entendem dessa conversa? Que é um pedido do ex-presidente Lula para que Jacques Wagner peça à presidente Dilma Rousseff para que interceda em favor dele junto à ministra Rosa Weber. Por quê? Rosa Weber é a relatora daquele pedido da defesa do ex-presidente Lula para que o Supremo Tribunal Federal diga se a investigação contra ele deveria ficar no Ministério Público Estadual lá de São Paulo ou então na Justiça Federal aqui em Curitiba. Então, além da conversa que a gente trouxe mais cedo do ex-presidente Lula e da presidente Dilma esta manhã, agora também a gente tem acesso a uma outra conversa entre Jacques Wagner e Lula, pedindo para que a presidente Dilma interceda, fale aí com a ministra Rosa Weber. Para a gente não ter nenhum erro, a gente precisa ter bastante cuidado nesse tipo de informação. Eu vou ler mais uma vez, viu, Leilani? Lula fala o seguinte para Jacques Wagner, mas viu, ela está falando dessa reunião. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber, que está na mão dela para decidir. Se homem que não tem 3 pontinhos, eu não vou pronunciar a palavra, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fazem. E aí eles falam, tá combinado. Eu vou ler mais uma vez aquele diálogo que a gente já trouxe aqui também, que a gente viu as aspas aí, inclusive agora há pouco no comentário da Cristiana Lobo, em que hoje, a 1h32 da tarde, a presidente Dilma fala por telefone com o agora ministro da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva. Alô? Fala Dilma. E Lula responde, alô. Dilma diz, alô, Lula, deixa eu te falar uma coisa. E ele responde, fala, querida. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele. E só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Lula responde, tá bom. E Dilma fala, só isso, você espera aí que ele tá indo aí. E Lula responde, tá bom, eu tô aqui, eu fico aguardando. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, querida. Nesse outro trecho aí, que eu acabo de ler, os investigadores entendem que é o que? O termo de posse de ministro para que Lula apresentasse à Polícia Federal, caso a Polícia Federal fosse até ele com um mandado de prisão. Então, só para lembrar, as transcrições são de interceptações telefônicas da Polícia Federal em telefones utilizados pelo ex-presidente Lula desde o último dia 19. E aí também aparecem aqui porque a Justiça, essa tarde, o juiz Sérgio Moro, que é responsável pela Operação Lava Jato, pela 24ª fase que teve como alvo o ex-presidente Lula, ele retirou todo o sigilo. Inclusive, a gente já está tendo acesso aos áudios. Daqui a pouco, se é que a gente já não mostrou, Leilani, porque eu estava correndo aqui, não estava assistindo a Globo News, essa transcrição, ouvindo justamente a voz do ex-presidente Lula e da presidente Dilma nessas conversas, viu? Ok, Marcelo, exatamente, queria só te informar que nós já exibimos o áudio dessa conversa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma e também confirmar com você que em relação a esse caso da ministra Rosa Weber, o processo inclusive foi definido e o processo contra o ex-presidente Lula ficou decidido que foi, de fato, para a Justiça Federal, no caso, para o juiz Sérgio Moro. É esse mesmo processo a que ele se refere, não é? Não, são coisas diferentes, Leilani. O que acontece? Lá aquela denúncia do Ministério Público Estadual de São Paulo, do promotor Cássio Concerino, que a gente viu, antecipou na Globo News que ele estava denunciando, ele entregou à Justiça lá de São Paulo. E o que a juíza lá de São Paulo disse? É o seguinte, já é público que existe uma investigação em âmbito federal lá em Curitiba. O que vocês me mostram aqui são crimes que já estavam sendo investigados. Então, na nossa investigação aqui em São Paulo, eu não vejo por que continuar com o Ministério Público. Eu remeto ao juiz Sérgio Moro, que então ele estava já com a Operação Lava Jato, com as investigações contra o ex-presidente Lula, e essa semana ele recebe a investigação que estava no Ministério Público de São Paulo.
Ok. Outra parte, o que ele fala, Rosa Weber, é que há algumas semanas a defesa do ex-presidente Lula pede ao Supremo Tribunal Federal para que diga: existem duas investigações andando ao mesmo tempo, uma em São Paulo e outra em Curitiba. Para a gente isso é contra a lei, para a gente essas investigações paralelas não podem acontecer. Ministra Rosa Weber, diga claramente quem é que pode investigar o ex-presidente Lula. É São Paulo, no Ministério Público Estadual, ou é o juiz Sérgio Moro lá em Curitiba? Essa decisão da ministra Rosa Weber ainda não saiu. Então, quando ele fala Rosa Weber, é justamente para, quem dizem aqui os investigadores, tentar uma posição da ministra para que ela diga rapidamente, é só o Sérgio Moro ou é só o Ministério Público Estadual de São Paulo? Parece um pouco confuso, é porque é muita investigação ao mesmo tempo. Então, em São Paulo, a juíza fala: não vamos continuar aqui, manda para o Sérgio Moro. Sérgio Moro estava investigando, Lula virando ministro hoje, ele tem que parar e mandar para o Supremo. O outro lado, os advogados dizendo: digam para a gente quem pode nos investigar. Ministério Público Estadual de São Paulo ou o juiz Sérgio Moro aqui em Curitiba. Deu para entender, Leilane? Claramente. Agora ficou absolutamente claro que essa decisão da ministra Rosa Weber ainda não foi tomada. Marcelo, muito obrigada. A gente volta com você a qualquer momento. Agora nós vamos ouvir mais uma vez, na verdade, ouvir e ler a transcrição dessa conversa entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, conversa gravada pela Polícia Federal e liberada pelo juiz Sérgio Moro. A conversa foi gravada às 1h32 da tarde e liberada agora há pouco, quando o juiz Sérgio Moro suspendeu o sigilo da Operação Lava Jato. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera aí que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Bom, a gente está com imagens aqui da manifestação de Brasília, mas eu queria pedir para a gente falar com a Cristiana Lobo. Cris, ótimo, assim a gente tem a manifestação aqui, que a imagem parece que vem crescendo, e eu queria ouvir a Cristiana. Primeiro, uma questão, Cristiana. Com essa suspensão definida pelo juiz Sérgio Moro do sigilo da Lava Jato, ninguém tem como imaginar o que vem por aí. Exatamente, é isso que me veio à cabeça, porque foram muitas conversas e essas conversas nesses últimos dias giraram, a gente está vendo, em torno dessas questões relativas à prisão preventiva, o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público de São Paulo, a condução coercitiva. Então tem várias ações aí que a gente vai saber, vão vir a público. O curioso é que a gente já deu essa notícia e essa notícia já repercute ali no plenário, a oposição já começa a falar sobre o assunto e aqui ao meu lado também o PRB, que é o partido da base do governo, anuncia que está se afastando do governo e vai entregar o cargo de ministro dos esportes, ou seja, Leilane, tudo isso vai engrossando o caldo desse caldeirão. Agora, sem dúvida, a coisa mais importante, mais que causa perplexidade é esta conversa aí e a citação do nome da ministra Rosa Weber. A gente tem falado tanto em citação de nome de ministros do Supremo e agora mais uma vez. Um constrangimento, inclusive, para o Supremo e para a ministra Rosa Weber, como se o Supremo estivesse disponível para ser pressionado, o que é uma situação muito desagradável, a postura em que isso está sendo, a maneira como isso está sendo colocado, né? A liberdade com que se fala nome de ministros. Agora, é importante a gente observar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal pode, no caso da posse do ex-presidente Lula como ministro, ele pode dizer, como a gente explicou aqui ontem, falar, não, essa investigação começou lá no Foro de Curitiba e essa posse, ela teve o objetivo de retardar, então devolvemos para lá. Mas a esta altura, o que me parece é o seguinte: o Supremo vai ser pressionado a ele se manifestar, porque são eles, ministros do Supremo, e a ministra Rosa Weber, que é citada nominalmente. Então, é uma coisa assim muito parecida com aquilo que a gente viu em relação ao senador Delcídio do Amaral, porque agora não há aquela questão do tempo passado. Me parece que há uma flagrância, né? Porque, como dizem os advogados,
porque no caso do Mercadante, não, foi uma gravação feita em dezembro, e não, essa é uma coisa de hoje, relativa a uma nomeação de hoje, para que a transferência desse processo para o Supremo Tribunal Federal se desse rapidamente. E hoje também para que não houvesse risco dele de ser preso temporariamente neste dia, nesta quarta-feira. Agora, Cristiana, o Congresso, por acaso, pelo que você está apurando aí, está surpreso, não sei se você tem a imagem aí, mas a imagem da manifestação em frente ao Palácio do Planalto vem, a gente pode ver nitidamente que vem aumentando o número de pessoas. O Murilo Salviano acompanhou o início dessa manifestação, eram algumas pessoas, ele falou em 50 pessoas, quando a gente entrou no ar já estava em 1.000, a última vez que eu falei com ele já falou em 1.500, são pessoas que se mobilizaram rapidamente, né? Se bem que a gente viu a tarde inteira essa mobilização via redes sociais, as redes sociais ferveram essa tarde, né? Exatamente, ferveram esta tarde, convocando muitas manifestações aí, não só essa de hoje, como outras formas de reação a esta nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Presidente Dilma. Eu acho que agora, Leilane, a gente vai ter que até comparar com a entrevista da presidente Dilma no começo da tarde, que ela parecia tão calma e tão decidida a fazer esse contra-ataque aí à oposição que criticava a nomeação do ex-presidente. Então ela dizia que era um desdém, uma espécie de desdém da oposição, de achar que a Suprema Corte Brasileira não iria investigar ou absolver ou culpar quem quer que fosse. Então é interessante a gente conhecer assim a personalidade da presidente falando isso e tendo feito essa nomeação e essa conversa aí por telefone. E como é que você diria, como é que você classificaria o clima dentro do Congresso? Olha, perplexidade completa, e isso pode mudar o cenário político aqui, porque nós estamos no meio de um processo de discussão sobre a instalação da comissão do processo de impeachment. Hoje o Supremo, a gente até acompanhou aí a tarde toda a transmissão da sessão que manteve o rito do processo de impeachment, e essa discussão ia começar a partir de amanhã. E isso eu acho que é uma grande reviravolta, mas a palavra nessa altura vai ter que partir do Supremo Tribunal Federal. Como o Supremo vai receber isso, sendo citado aí, sendo uma alternativa para evitar a prisão, uma eventual prisão, porque ninguém sabia se estaria pedida ou não, uma eventual prisão do ex-presidente Lula. Então, me parece que é uma cautela, usando aí a prerrogativa de foro, né, usando aí a transferência do processo para o Supremo Tribunal Federal, para evitar esse dano que seria a imagem do ex-presidente Lula ter a sua prisão solicitada, prisão preventiva pedida. Agora, eu acho que fica muito mais complicado para a presidente Dilma, porque ela está no cargo, ela é a presidente e nós temos o Supremo Tribunal Federal, a harmonia e independência. Cristiana, eu vou ter que te interromper, nós estamos com imagem de dentro do plenário da Câmara. Imagens da TV Câmara de uma manifestação dos deputados dentro do plenário da Câmara. Vamos ouvir o que eles estão dizendo. Renunciar! 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 Tchau, querida! Questão de ordem. Renunciar! 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 Queria pedir um minuto aos nossos companheiros. Nós temos... Isso que você está vendo é uma situação, sem dúvida nenhuma, muito nova. Deputados pedindo a renúncia da presidente Dilma Rousseff dentro do plenário da Câmara, num coro muito forte, muito uníssono, todos falando ao mesmo tempo. Bom, Cristiana... E acabou de ser publicado. Pode falar. Acabou de ser
Acabou de ser publicada a edição extra do Diário Oficial da União, nomeando o ex-presidente Lula ministro-chefe da Casa Civil. Portanto, a partir desse instante, ele tem prerrogativa de foro e deve responder ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é que deverá se pronunciar diante desses fatos aí apresentados com essa quebra do sigilo do processo decidida pelo juiz Sérgio Moro. Então, a gente vai ter que acompanhar aí uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, pois agora nomeado e com publicação no Diário Oficial, edição extra, que isso quer dizer que foi sair no mesmo dia, porque o Diário Oficial, a presidente assina os atos e o Diário Oficial é publicado no dia seguinte, mas esse não, foi um Diário Oficial extra para publicar ainda hoje a nomeação do ex-presidente Lula, agora ministro Luiz Inácio Lula da Silva, ministro-chefe da Casa Civil, que agora tem prerrogativa de foro, responde ao Supremo Tribunal Federal. Cristiana, muito obrigada. Quanto mais as ações se sucedem, mais parece que ficam claras as intenções, né? Porque são sucessivas ações que esclarecem toda uma intenção. Bom, eu vou interromper um pouquinho a crise e vou chamar em São Paulo a Renata Lopretti, também nossa comentarista, que vai falar com a gente. Renata, boa noite. Você esperava por isso? Acho que ninguém esperava, por mais que a gente pudesse antecipar, as notícias nos surpreendem a cada minuto. Boa noite, Leilani, a você e a todos. As notícias estão, de fato, se sucedendo num ritmo vertiginoso, e o que a gente pode dizer, com tudo que ainda precisa ser esclarecido, explicado sobre esse diálogo da presidente Dilma com o ex-presidente Lula, que veio a público agora, e também, como estava relatando o Marcelo Cosme depois, um outro diálogo do ex-presidente Lula com o ministro Jacques Wagner. O que a gente já pode dizer, Leilani, no meio de muitas incógnitas ainda, é que isso coloca a situação num outro patamar. Quando a presidente Dilma e o PT resolveram fazer o movimento de colocar o ex-presidente Lula no governo, eles sabiam que estavam fazendo uma manobra de alto risco, Leilani. Não se tratava de dar nenhum tipo de, ou nem de se preocupar com a opinião pública. Eu acho que domingo fornecia os elementos mais do que suficientes no tamanho daquelas manifestações de que a reação da opinião pública seria muito ruim, mas eles foram para essa manobra de alto risco motivados por uma necessidade muito imediata, que era de dar o foro privilegiado para o ex-presidente Lula, e por um plano de médio e longo prazo que previa duas coisas: matar o impeachment e matar também ou limitar as investigações da Operação Lava Jato. Esse era o plano e o risco foi tomado, mesmo sabendo que as reações iam ser muito complicadas. Leilani, o que a gente tem agora, uma vez revelados esses diálogos e com a reação que a gente já está vendo aí, diante do Palácio e dentro do Congresso, é uma situação que a gente podia descrever como um paiol de pólvora mesmo, porque em primeiro lugar, vamos nos concentrar no diálogo Dilma-Lula. Por mais que ele seja curto, por mais que ele seja lacônico, Leilani, ele descreve uma situação que joga totalmente por terra a entrevista coletiva que a presidente deu horas antes, na qual ela tentou afastar a ideia de que o objetivo era dar o foro privilegiado para o ex-presidente Lula, e que a imprensa estava até equivocada de fazer aquelas perguntas, porque qual era o problema de ele ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal? Esse diálogo põe a nu essa situação e desmonta de uma maneira cabal as palavras da presidente da República horas antes. E o diálogo do ex-presidente Lula com o ministro Jacques Wagner, Leilani, talvez ele seja ainda mais grave do ponto de vista da caracterização de obstrução de justiça. Eu estava conversando com alguns criminalistas rapidamente antes de entrar no ar e, por muito menos, o Richard Nixon caiu. Leilani, é um negócio muito sério o que aconteceu.
uma boa oportunidade, Leilani, para a gente tirar algumas dúvidas que as pessoas estão apresentando aí no calor da hora. Primeiro, se a Força-Tarefa de Curitiba podia grampear o ex-presidente Lula. Tinha autorização do juiz Sérgio Moro para fazer e não precisava de autorização do Supremo, porque o ex-presidente Lula não tinha, no momento em que foi monitorado, prerrogativa de foro privilegiado. Alguém pode perguntar, mas a presidente Dilma tinha. Sim, mas ela foi captada acidentalmente num monitoramento que não era sobre ela, era sobre o ex-presidente Lula. Então precisa ficar bem claro que essa gravação tinha autorização judicial e o Supremo não havia nenhuma necessidade do Supremo se manifestar sobre isso. Agora sim, Leilani, que o Supremo vai ter que se manifestar sobre muita coisa. Sem dúvida nenhuma, Renata, as situações se apresentam com muita urgência, porque se desenrolam de maneira muito surpreendente e rápida, como você diz. Eu já volto a falar contigo. Deixa eu voltar para Curitiba. Queria voltar a falar com o Marcelo Cosme. Marcelo, o que você traz de novo aí? Um outro trecho, Leilani, desse documento que agora é público e, como a Renata disse aí, tinha autorização para interceptação. É uma conversa gravada pela Polícia Federal no dia 3 de março, isso às 18 horas e 11 minutos, entre o ex-presidente Lula e um homem identificado como Roberto Carlos. Eles tratam aí de ministérios, inclusive do Ministério da Fazenda. Ele fala o seguinte: Roberto Carlos comenta que, na opinião dele, a configuração perfeita seria que Lula fosse nomeado ministro e Palocci ministro da Fazenda. E ele fala o seguinte: você, ministro, e o Palocci na Fazenda. Neste momento, Luiz Inácio Lula da Silva informa que a presidente Dilma já ofereceu essa possibilidade a ele, porém que ele ainda não comentou. E aí o Lula responde na conversa: não estou querendo nenhum arranjo não. Para mim, é muito difícil essa hipótese. Na verdade, ela já ofereceu, sabe? Mas eu vou ter uma conversa hoje, que depois eu te digo. E Roberto finaliza dizendo que essa possibilidade aí já tem em mãos. Você tem a faca e o queijo na mão. Vocês têm isso no Brasil hoje, mais ninguém. Não vão aproveitar isso? A sua ousadia, você sempre foi ousado. 3 pontinhos. Então é um outro trecho da conversa, essa interceptada no dia 8 de março, como eu disse, em que Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o homem identificado como Roberto Carlos, tratam já de um ministério que ele ocuparia, e ele dizendo, inclusive, que a presidente Dilma, ele fala bem isso, ela, na verdade, ela já ofereceu essa configuração dele como ministro, e Antônio Palocci, que já foi ministro também, sendo ministro da Fazenda. Então esse é o terceiro trecho que nós trazemos aqui de conversas que estão sendo aí agora tornadas públicas, que, como a Renata estava falando antes aí, é uma autorização da Justiça para que as gravações fossem feitas. Leilani. Muito obrigada, Marcelo, por mais esse trecho, então, revelado aí, gravação feita no dia 8 de março sobre as negociações que nós sabemos que duraram muito tempo para que o ex-presidente Lula assumisse. Agora, então, como disse a Cristiana, saiu uma edição extra do Diário Oficial e ele já é oficialmente o novo ministro-chefe da Casa Civil no meio de toda essa turbulência. Bom, a nomeação do julgamento dos recursos do rito do impeachment no Supremo Tribunal Federal, nós interrompemos a sessão ainda agora, mas ficou decidido que a maioria dos ministros rejeitou esses embargos e quem acompanhou toda a sessão foi a Raquel Portoalegre, mas ela traz agora uma outra informação que é a repercussão da nomeação, só não tomou posse ainda, mas já está nomeado oficialmente no Diário Oficial do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Como isso repercutiu aí no Supremo, Raquel? Pois é, viu, Leilani? Olha só, para quem não conhece Brasília, só para as pessoas se localizarem, o Palácio aqui do Supremo Tribunal Federal, ele fica exatamente em frente ao Palácio do Planalto. E apesar de ser separado aí pela Praça dos Três Poderes, aquele abalo sísmico lá do outro lado da rua reverberou aqui, sim. O ministro Gilmar Mendes, quando chegou aqui, logo no iniciozinho da sessão, antes da sessão, para a sessão de hoje, que analisou então esses embargos de declaração, ele falou o seguinte, que essa nomeação do presidente Lula deve ser analisada com preocupação pelo Supremo Tribunal Federal e comparou a nomeação, a ida de Lula para o governo, à nomeação de um
um empreiteiro preso no Paraná para o Ministério dos Transportes. Depois ele chegou a ser questionado, mas Lula não está preso. Aí ele respondeu assim, mas é investigado como chefe desse grupo. Aí veio o julgamento seguiu tranquilo aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal e durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil é uma bizarrice e que o Supremo não pode ser partícipe. Ele disse que é um quadro, talvez, dos mais caricatos que a nacionalidade já tenha enfrentado. Busca-se o ex-presidente em São Bernardo do Campo, dando a ele conforto no foro privilegiado. É quase que uma acusação de que essa corte será complacente, compreensiva com os maus feitos. Portanto, foram declarações do ministro Gilmar Mendes durante a sessão que julgou os embargos de declaração que foram apresentados pela Câmara dos Deputados aí em relação ao rito do impeachment, e ele fez essas declarações aí relativas à nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Então, o Supremo Tribunal Federal, que fica aqui do outro lado da rua da Praça dos Três Poderes, também sentiu aí o tremer das bases aqui do outro lado, lá no Palácio do Planalto, viu, Leilane? Curioso, né, Raquel, que nós achamos que a notícia mais importante do dia hoje seria a definição dos ritos do impeachment. Nós passamos o começo da semana toda comentando que essa definição desta quarta-feira seria muito importante para o que vai acontecer daqui para frente e fomos todos, o Brasil inteiro, surpreendido com o desenrolar dos acontecimentos que não para, né? Raquel, muito obrigada. Vou voltar a falar, então, com a Renata Lopretti. Renata, você acompanhou aí o que a Raquel falou, quer dizer, essa questão dos ministros do Supremo se manifestando durante a sessão que estava tratando de manter os ritos do impeachment e de rejeitar os embargos que tinham sido colocados. E o assunto que passou a dominar foi justamente a indicação do ex-presidente Lula. Não tinha como, Leilane, essa novidade, esses novos desdobramentos, eles colocam uma pressão sobre o Supremo, um peso sobre os ombros do Supremo muito grande nessa história. De alguma maneira, o Supremo já sabia que toda a configuração da ida do ex-presidente Lula para o Ministério era um negócio tão atípico, tão excepcional, que ia acabar mesmo batendo no Supremo. Aliás, já vinham sendo apresentados recursos, a oposição já estava se mobilizando sobre isso. Até ali, qual era a questão? O que se imaginava que o Supremo ia fazer, Leilane? Que dificilmente o Supremo pode se imiscuir na decisão de um presidente da República de nomear quem ele quiser para o ministério. Isso é uma prerrogativa do presidente da República escolher ministros. Mas que certamente o Supremo ia ser provocado a discutir se devia mesmo garantir a prerrogativa de foro para o ex-presidente Lula ou se, dadas as circunstâncias, ele deveria continuar em Curitiba sendo investigado pela força-tarefa comandada pelo juiz Sérgio Moro. Então, essa questão já estava dada antes mesmo da revelação dessas gravações. Essas gravações, que é importante a gente lembrar, foram feitas com autorização judicial, elas colocam a coisa num outro patamar, também do ponto de vista do Supremo. É compreensível que no meio da sessão do impeachment eles tenham começado a se manifestar sobre isso, porque foi criada uma situação, Leilane, em que todo mundo, o país todo vai se voltar para o Supremo e para ver o que a mais alta corte do país tem a dizer sobre isso. Porque, de alguma maneira, o que essas conversas revelam, Leilane, é que foram quebrados todos os protocolos, para usar uma palavra suave, ou mais do que isso, assim, todo o regramento institucional que deveria presidir as decisões de um chefe de governo, como é o caso da presidente Dilma, e de limites também para um investigado, seja ele quem for, num caso o ex-presidente da República, para escapar dos esclarecimentos que ele tem que prestar. Então, todos os olhos agora vão se voltar para o Supremo, Leilane. Até porque, Renata, o que a declaração do ministro Gilmar Mendes deixou claro também é que, de certo modo, o Supremo se sentiu um pouco ofendido, né? Na medida em que parece, como disse o próprio ministro Gilmar, que o fato da decisão ir para o Supremo atenuaria qualquer tipo de investigação.
Pois é, Leilani, essa é uma questão que está colocada aí na praça, até porque os partidários do ex-presidente Lula, eles encontraram um discurso para se contrapor a essa ideia. Toda vez que alguém aparecia no noticiário nos últimos dias, ponderando o óbvio, e que com essas gravações de hoje está mais do que óbvio que é que o ex-presidente Lula estava procurando um abrigo para escapar da investigação da Força Tarefa, essas pessoas ponderavam o seguinte: mas o que vocês estão dizendo? Que o Supremo não é isento, que o Supremo não é capaz de conduzir uma investigação correta, lisa? A própria presidente Dilma usou desse argumento hoje na pequena entrevista em que ela anunciou o ex-presidente Lula e outras trocas no Ministério. Ela até dizia que isso era uma inversão, porque como assim? O Supremo é a mais alta corte do país. O que é preciso deixar claro, Leilani? Quando as pessoas ponderam que o ex-presidente Lula estava e está fugindo de Curitiba, as pessoas não estão dizendo que desconfiam do Supremo. O Supremo, aliás, Leilani, é bom lembrar, há poucos anos, no julgamento do Mensalão, condenou integrantes da cúpula do partido que está no governo, fazendo algo inédito na história do país. Exatamente, pela primeira vez, né? Pela primeira vez na história do país. Não se trata do Supremo, Leilani. Trata-se do que o ex-presidente Lula pretende ao fugir da Força Tarefa. Trata-se da expectativa dele, não do Supremo. Exatamente, de uma intenção que está por trás de toda essa ação. Renata, eu já volto a falar contigo. Eu agora vou falar por telefone com o Murilo Salviano mais uma vez. Murilo, você me ouve? Oi, Leilani, te escuto sim. Eu estou aqui embaixo do Palácio do Planalto, na marquise do Palácio do Planalto, onde acontece essa manifestação. São 2.000 manifestantes, de acordo com a Polícia Militar, e 2.500 pessoas, de acordo com os organizadores. Eles pedem a saída do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, pedem também o impeachment da presidente Dilma Rousseff e também declaram apoio às investigações da Operação Lava Jato. Muitos cartazes com apoio à Polícia Federal, ao Ministério Público e ao juiz federal Sérgio Moro. Esses manifestantes também carregam bonecos do ex-presidente Lula vestido de presidiário. Carregam também bandeiras do Brasil e agora há pouco eles cantaram o hino nacional. Aqui na marquise, né, do lado de fora do Palácio do Planalto, da área do Palácio do Planalto, no meio da via aqui que divide o Palácio do Planalto com a Praça dos Três Poderes, tem carros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para fazer a segurança desses manifestantes durante o protesto. Em alguns momentos, a Polícia Militar, poucos momentos, a Polícia Militar fez o uso de spray de pimenta para tentar controlar alguns manifestantes e a Guarda Presidencial está em volta do Palácio do Planalto para evitar que os manifestantes tentem invadir o Palácio do Planalto. Eu conversei com um dos responsáveis da Guarda Presidencial, ele não pôde me passar informações de quantos oficiais do Exército participam aqui da Guarda nesse momento, porque é uma questão de segurança. Uma informação por questões de segurança ele não pôde passar. E mais cedo acompanhei toda essa manifestação. Alguns parlamentares, né, chegaram a participar aqui do protesto por volta das 5 horas da tarde. Eram parlamentares da oposição, do Democratas, PSDB, PPS, PMDB. Eles vieram até aqui com uma faixa até o Palácio do Planalto, mas não puderam entrar. Eles foram barrados pela segurança, não puderam entrar aqui no Palácio do Planalto. Inclusive, alguns profissionais de imprensa também não puderam entrar, como foi meu caso. De acordo com a Guarda Presidencial, o motivo da gente não poder entrar era uma questão de segurança também, porque eles não sabiam quem era parlamentar, quem era jornalista, apesar do credenciamento, e quem era manifestante. Então, os manifestantes estão chegando, tem muita gente aqui nos pés do Palácio do Planalto pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a saída do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Estão agora 2.000 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, e 2.500 pessoas, de acordo com os organizadores. Leilani. Murilo, só lembrando que agora são 7 horas e 25 minutos. Você acompanhou esse protesto desde o início. Que horas mais ou menos começou, você se lembra? Leilani, é o seguinte, por volta das 5 horas da tarde, eu comecei a acompanhar a movimentação dos manifestantes. Eles começaram a chegar aqui em frente ao Palácio do Planalto depois que a presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Aos poucos foram chegando alguns manifestantes. De dentro do Congresso, inclusive, a gente conseguia ouvir algumas buzinas, alguns gritos, e os manifestantes, então, a partir das 5 horas da tarde, é que a movimentação começou a aumentar. Quando eu comecei a entrar ao vivo aqui no Jornal das 18, por volta das 18 horas e 20 minutos,
minutos, 18 horas e 30 minutos, eram aí cerca de 1.000 manifestantes. Subiu para 1.500 e agora, de acordo com a Polícia Militar, 2.000 manifestantes pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff, a renúncia da presidente Dilma Rousseff, pedem também o impeachment dela, a saída do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil e também declaram apoio às investigações da Operação Lava Jato. Então, 2.000 pessoas de acordo com a Polícia Militar e 2.500 pessoas de acordo com os organizadores aqui, em frente ao Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff, por volta das 18 horas, deixou o Palácio do Planalto. Ela deixou aqui, depois das manifestações, as manifestações começaram a encorpar aqui na frente do Palácio e ela deixou o Palácio. A gente também está apurando aqui o exato momento que ela saiu, se foi por meio de carro, né, se foi por alguma garagem ou se foi por helicóptero. A gente está, então, nessa apuração e os manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. A Polícia Militar está na via aqui que divide o Palácio do Planalto e a Praça dos Três Poderes. Tem também carros do Corpo de Bombeiros para manter a segurança dessa manifestação. Tem também um cordão de isolamento em todo o Palácio do Planalto com guardas presidenciais, né, a guarda presidencial, que são oficiais do Exército, fazendo esse cordão de isolamento, e também alguns seguranças do Palácio do Planalto estão na rampa presidencial também para evitar que algum manifestante tente invadir. A presidente Dilma Rousseff, então, para você que está acompanhando agora a Globo News, não está mais no Palácio do Planalto. Ela deixou o Palácio do Planalto por volta das 18 horas e neste momento acontece uma manifestação com 2.000 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, e 2.500 pessoas, de acordo com os organizadores. Leilane, a gente segue acompanhando aqui desde o início. Muito obrigada, Murilo. Qualquer novidade a gente volta a falar, a gente volta a entrar ao vivo com você aí, direto da frente do Palácio do Planalto, em Brasília, onde acontece essa manifestação. Lembrando que o ex-presidente Lula, agora ministro da Casa Civil, não está em Brasília, está em São Paulo. Vou voltar a falar com a Renata. Renata, ainda falando sobre todas essas gravações que a gente tem, que tem saído aí, que o Marcelo Cosme está mostrando pra gente, uma questão que se apresenta também é em relação a tentar parar a Lava Jato ou tentar influenciar a Lava Jato. Eu acompanhei você e Cristiana no domingo, dia 13, todos os comentários de vocês, e uma coisa que ficou muito clara é que entre quem ganha e quem perde, é que quem mais ganhava era a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Não existe clima no Brasil nesse momento para tentar, digamos assim, usar uma expressão bem popular, melar a Lava Jato. É um clima muito desfavorável para qualquer tipo de manobra assim, Leilane. Até a gente já comentou várias vezes, comparamos essa investigação da Lava Jato com outras investigações da história recente do país, até sobre assuntos grandes e importantes e que terminaram abortadas em cortes superiores, e o ambiente é muito diferente. Se a gente tomar as manifestações de domingo, é isso mesmo que você colocou, Leilane. A gente pontuou muito ali no domingo. O PT, Dilma, o ex-presidente Lula perderam muito. A oposição formal, a oposição congressual não ganhou na mesma proporção que o PT perdeu. Os grandes vitoriosos das ruas no domingo foram a investigação da Lava Jato como um todo e a personificação dela para as pessoas na rua, na figura do juiz Sérgio Moro. Eu vou interromper você só um pouquinho, Renata. É muito desfavorável. Só um pouquinho, porque enquanto você fala, nós estamos aqui no nosso telão aqui de dentro do estúdio com imagens ao vivo da Avenida Paulista nesse momento. Você está comentando sobre as manifestações de domingo e nós temos aqui as pessoas na rua, na Avenida Paulista, mais uma vez de verde e amarelo. Pessoas já se manifestando. Você esperava, Renata, uma reação tão rápida da população? A gente está vendo manifestação em Brasília com mais de 2.000 pessoas e agora a Paulista também com as pessoas na rua se manifestando claramente. Você viu que assim como em Brasília foi muito rápido, né, Leilane? Eu acho que não estava nem no cômputo do governo ver essa manifestação hoje diante do Palácio do Planalto. Também não havia planejamento aqui em São Paulo. Eu acho que essas manifestações, ainda que em número elas não se comparem às de domingo, até porque hoje é uma noite de dia útil, a dinâmica das pessoas é outra, elas são um dos ingredientes a mostrar
aquilo que a gente estava conversando no começo, Leilani. A presidente Dilma tomou uma decisão junto do PT, junto do ex-presidente Lula, sem levar em nenhuma consideração a opinião majoritária da população. Muito refratária, muito contrária ao governo dela, muito favorável ao impeachment e claramente contrária à ida do ex-presidente Lula para o governo, porque enxergava nisso o que todo mundo estava enxergando e o que esses diálogos explicitam. Quer dizer, é uma tentativa de escolher onde ele será investigado, onde ele será julgado. E então, essas manifestações aí, elas são só mais um ingrediente para aquilo que a gente falou. O governo tomou um risco muito grande e as consequências, as repercussões, elas estão vindo muito rapidamente e com muita estridência, Leilani. Isso nas ruas, fora a consequência da revelação desses diálogos, que vai colocar a coisa do ponto de vista institucional, do ponto de vista da consequência política, em outro patamar, Leilani. E esse patamar é um patamar em que, eu já falei isso aqui uma vez, mas acho importante a gente prestar atenção. Todos os olhos vão estar voltados para o Supremo, Leilani, porque o assunto que está em discussão nessas conversas do ex-presidente Lula, tanto com a presidente Dilma quanto os ministros Jacques Wagner, o assunto se chama fraude processual. E estavam me lembrando aqui, enquanto eu aguardava a minha nova oportunidade de conversar com você, que o Supremo, no passado, se manifestou de maneiras diferentes sobre essa questão de alguém querer escolher onde vai ser julgado. No caso do deputado Natan Donadon, por exemplo, ele estava ali fazendo um movimento para dançar de foro e escapar do Supremo, o Supremo não deixou. Num outro caso, lá do Mensalão, que foi o caso do Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, ele renunciou ao mandato de deputado para sair do julgamento do Supremo e o Supremo, no caso dele, deixou, embora reconhecesse que ali também aconteceu uma fraude processual. O Supremo agora vai ser instado a falar a mesma coisa sobre o ex-presidente Lula, né? Com um agravante, Leilani, que é o peso político de tudo isso. O Supremo, num passado recente, já passou pelo teste de tratar do caso de líderes importantes do partido do governo. Agora o Supremo vai tratar de um ex-presidente da República que, inclusive, escolheu vários dos ministros que estão sentados lá na Suprema Corte. Renata, é uma situação que eu não me lembro de ver uma coisa semelhante. Acho que certamente você que acompanha a política há tantos anos também é uma surpresa. São ações que nos surpreendem. Nunca antes, Leilani. Eu não me lembro de nada parecido com isso, né? E vamos mostrar aqui mais uma vez a manifestação de Brasília, então, em frente ao Palácio do Planalto. Ainda agora nós mostramos a manifestação de deputados dentro do plenário da Câmara. E lembrando, queria pedir se a gente pode dividir tela e mostrar também a manifestação de São Paulo, na Avenida Paulista. São manifestações espontâneas, lembrando, você vê aí agora as duas imagens, manifestações espontâneas que não foram organizadas com antecedência. As redes sociais tiveram uma agitação muito grande durante a tarde de hoje, especialmente depois da entrevista coletiva dada pela presidente Dilma, confirmando a indicação e justificando essa indicação do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil, justificando de que ele será um grande colaborador do governo e que ele terá os poderes que ele necessitar para ajudar o governo, foram as palavras da presidente Dilma. E agora, então, nós vamos ver uma reportagem que mostra a repercussão desse dia tão movimentado e tão importante que nós estamos vivendo hoje, depois dessa indicação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil do Brasil. Bom dia, senhoras e senhores. Anunciar para o Brasil que o presidente Lula acaba de aceitar o convite para ser ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. O líder do PT na Câmara não esperou o governo. Eram 11h30 da manhã quando confirmou para a imprensa a ida de Lula para a Casa Civil no lugar de Jacques Wagner. Naquele momento, a presidente Dilma ainda terminava a longa reunião no Palácio da Alvorada, que sacramentou a volta de Lula ao Palácio do Planalto. O encontro, além do próprio, reuniu os principais ministros do governo.
como Jacques Wagner, Aloysio Mercadante da Educação e Nelson Barbosa da Fazenda. 2 horas depois do anúncio do líder petista, o governo confirmou Lula na Casa Civil. A saída para nós é voltarmos a governar bem e com tranquilidade. Era preciso um fato novo, não é, que pudesse mexer com a cena política, era preciso alguém que pudesse agregar a autoridade da presidenta Dilma também a sua própria e que pudesse, ao lado dela, subordinado a ela, ajudar o governo a superar esse grave momento de dificuldade. O vice-líder do governo na Câmara disse que Lula vem para barrar o impeachment no Congresso. Nós vamos sim retomar e vamos vencer sim essa etapa do impeachment. Espero que o Supremo se pronuncie hoje para a gente montar a comissão do impeachment amanhã, parar com essa brincadeira de impeachment e retomar o crescimento do país. A reação da oposição, que desde ontem prepara a ação popular contra a nomeação de Lula, também foi rápida. Deputados e senadores avaliaram que a nomeação de Lula é um sinal de fraqueza da presidente Dilma. A presidente Dilma joga a toalha, sufocada pela crise, sem criatividade, sem capacidade para reagir aos acontecimentos e convoca o seu patrono, o seu padrinho, para assumir a responsabilidade que é dela. A presença de Lula no governo soma rejeições. A rejeição da presidente Dilma é transferida para Lula e vice-versa. Portanto, me parece ser politicamente um tiro no pé a nomeação do presidente Lula. Está entregando o governo no último suspiro para dizer ao país que ela não governa mais e que o Lula vai tentar agora, na última hora, sair da situação delicada em que o governo se encontra. Para o senador do PSDB, Cássio Cunha Lima, há risco de que a crise econômica piore. Se é de fazer um novo governo nascer, que nasça com a legitimidade do voto e não com um autogolpe e com o risco de um populismo fiscal que poderá custar muito caro, não apenas para o presente, mas para o futuro das gerações brasileiras e para a nossa economia. O deputado petista Henrique Fontana disse que para melhorar a economia é preciso superar a crise política, que, segundo ele, é fabricada pela oposição. Isto dá mais força política ao governo, nos permite enfrentar esta crise política que a oposição tenta fabricar cada vez maior a cada dia. E uma vez superando a crise política, nós podemos também alavancar a economia brasileira de forma muito melhor para sair das dificuldades econômicas que nós estamos. O fato de Lula ganhar foro privilegiado como ministro provocou o debate no Congresso. A presidente Dilma Rousseff está se utilizando de um ato lícito para promover um ato ilícito, que é nomear uma pessoa que está denunciada na justiça e uma pessoa que pode se transformar em réu de um momento para outro, para um cargo apenas para blindá-lo junto à Justiça Federal. O foro privilegiado nunca foi e não será motivo de obstaculização de investigações. As investigações, de acordo com o devido processo legal, terão continuidade e serão patrocinadas pelo governo, dentro do rito estabelecido pela legislação brasileira. O compromisso do presidente Lula ao assumir a Casa Civil se restringe especificamente à contribuição que ele pode dar ao país para a saída da crise política e da crise econômica. Antes do julgamento do Supremo sobre o rito do impeachment, o ministro Gilmar Mendes mostrou desconforto com o fato de um investigado receber foro privilegiado. Imagine os senhores que daqui a pouco a presidente da República decida nomear um desses empreiteiros que está preso lá em Curitiba como ministro do Transporte ou da Infraestrutura, não é? Nós passamos a ter uma interferência muito grave no processo judicial. Nós precisamos meditar sobre isso. Durante a sessão no plenário, Gilmar Mendes criticou a nomeação de Lula. E agora temos ainda essa medida, a nomeação do ex-presidente da República para o cargo de chefe da Casa Civil. E que vem na condição de ser de um super tutor da presidente da República. E vem para fugir também da investigação que se faz em Curitiba, deixando este tribunal muito mal.
no contexto geral. Muito mal. É preciso muita disfarçatez para obrar dessa forma com as instituições. É preciso ter perdido aquele limite que distingue civilização de barbárie. É atitude de barbárie o que se está fazendo com as instituições. Agora nós vamos ouvir mais um trecho de uma gravação da conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff. Lembrando que essa gravação foi feita com autorização da Justiça. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Bom, você ouviu então um trecho de uma gravação do presidente Lula, bastante forte. Eu vou chamar a Andréia Sadi em Brasília. Andréia, boa noite para você. Assustados ficamos nós com essa gravação aqui que a gente acaba de ouvir agora, né? Chamando de covardes a Suprema Corte Brasileira e a Câmara e o Congresso Nacional. Leilane, boa noite. Pois é, estamos todos surpreendidos com essas gravações, a divulgação dessas gravações. O Palácio do Planalto, Leilane, eu estou o dia inteiro aqui e é a primeira vez que eu vejo o governo, os integrantes do governo, os principais assessores da presidente avaliarem como muito grave uma situação envolvendo a presidente, porque a avaliação deles aqui é que agora é a voz da presidente, é um áudio que foi divulgado. A discussão aqui interna é sobre o vazamento, que eles estão chamando de vazamento, como a gente está mostrando a divulgação de um áudio, um grampo com autorização da Justiça, mas aqui a avaliação é que eles estão discutindo como é que foi esse vazamento. Exatamente isso que está sendo discutido agora, lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidente. A presidente Dilma convocou seus principais ministros, os seus principais assessores, convocou também sua equipe jurídica, advogados, para dar uma resposta sobre esses áudios que foram divulgados aqui na Globo News. A gente está acompanhando desde a edição das 18 do comecinho, Leilane. Então, o governo está dizendo que sim, vai ter uma nota, vai ter uma reação. A gente tem que esperar para ver qual é a versão que eles vão dar, avaliando sim, eles estão avaliando que é o fato mais grave que surgiu até agora, segundo esses interlocutores com quem eu conversei, Leilane. Vamos lembrar que essa história de o ex-presidente Lula vir para o governo foi por conta do foro privilegiado. Eles estão preocupados com que isso, eles estavam tentando dissipar essa ideia de que era por conta do foro privilegiado. Aí nos últimos dias eles criaram esse discurso de que Lula viria para o governo para ajudar na articulação política. Então, na avaliação deles agora, está claro que é sim por conta do foro privilegiado, então por isso eles vão buscar uma saída, uma alternativa. A gente vai saber qual que é essa resposta que o governo vai dar, Leilane. O foro privilegiado exatamente desde o dia 4, a gente está contando aqui, que foi quando o Lula foi levado para depor lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, conduzido pela Operação Lava Jato, e foi neste dia que os ministros e o PT, o Partido dos Trabalhadores, eles voltaram a falar e insistir nessa história de Lula ter foro, aceitar um ministério para ter foro e dessa forma sair, escapar das mãos do juiz Sérgio Moro lá na Justiça de Primeira Instância e subir o caso dele aqui para o Supremo Tribunal Federal. A gente acompanhou também, Leilane, hoje aqui a entrevista da presidente um pouco antes da divulgação desses áudios, ela dizendo o seguinte sobre essa questão do foro. Foi perguntado isso para ela durante essa coletiva e ela disse, olha, o Supremo investiga menos que o juiz Sérgio Moro, então ela tentando dissipar, mostrando aí o que eu estou falando, que eles estavam tentando desfazer esse discurso, Leilane. Também nessa coletiva da presidente, eu perguntei para ela se ela não tinha nenhum constrangimento pelo fato do ex-presidente Lula estar sendo investigado e ela ter convidado o ex-presidente para integrar o governo. Ela não respondeu se ela estava constrangida ou não. O que ela respondeu foi o seguinte, que ela achava muito estranho, nas palavras da presidente, os critérios usados para as investigações envolvendo o ex-presidente. Eu perguntei por quê, eu insisti.
E ela respondeu assim, porque ele já negou ser o dono do triplex do Guarujá, já negou ser o dono do sítio em Atibaia, nunca se recusou a dar nenhuma explicação. Então, na avaliação dela, é por isso que as investigações são muito estranhas. Então, esse foi o discurso da presidente horas antes dessa divulgação. Vou repetir, horas antes da divulgação desse áudio. Leilane, cada dia é um fato novo aqui. Ontem teve a homologação da delação do senador Delcídio. Eu estou querendo registrar porque, eu conversando com alguns ministros e assessores ontem, eles me diziam assim, já estava sendo esperada essa homologação da delação do Delcídio, não tem fato novo. E, de repente, teve o fato novo, a Luísa Mercadante. Agora há pouco, um assessor aqui me lembrou a mesma coisa. Não dá mais para a gente falar que a gente estava esperando